Este é o programa Fala Direito, na edição especial do isolamento do Covid-19. Na edição de hoje, o professor Fernando Almeida fala da Constituição e da liberdade durante a pandemia. Obrigado, Michel. A pergunta que nos é feita hoje é extremamente interessante. O que a Constituição Federal tem a nos dizer sobre a liberdade de ir e vir nesse período de quarentena, nesse período de pandemia mundial? Bem, meus caros, primeiro a gente tem que entender o que a nossa Constituição diz a respeito da chamada liberdade de locomoção, ou conhecida como liberdade de ir e vir. A Constituição Federal traz no seu artigo 5º, inciso 15, o conceito de liberdade de locomoção como um direito, como uma garantia fundamental, em que, ipsis literis, a Constituição diz: é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A interpretação que a gente tem que fazer desse dispositivo legal em tempos de normalidade, em tempos normais, a Constituição Federal garante a liberdade de locomoção, de ir e vir, indistinta, tanto que é previsto, em caso de ameaça da liberdade de ir e vir, um remédio constitucional, uma forma processual chamada de habeas corpus. A questão que nos vem nesse momento de pandemia é: pode o poder público, em razão da saúde pública, impedir a liberdade, restringir ou proibir as liberdades de locomoção dos cidadãos? Primeiramente, cumpre destacar que o Congresso Nacional já aprovou antecipadamente, em 6 de fevereiro de 2020, agora, pouco antes do período de decretação da quarentena, de decretação do isolamento social, a Lei número 13.979, que vem justamente dispor sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019 e agora entrando em 2020. Sendo assim, a gente pode destacar que nesta Lei 13.979 de 2020, logo no seu artigo 2º, o legislador já deixa claro que, para fins do disposto nessa lei, considera-se isolamento social, o isolamento, a separação de pessoas doentes ou contaminadas, sendo que, de outro lado, a quarentena se dá restrição de atividade ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. Então, desde antes do surto propriamente dito, o legislador ele já se antecipou conceituando isolamento de quarentena, ou seja, isolamento para aquele sujeito, para aquele cidadão que porta a doença, e quarentena para aquele sujeito que está em risco, que em potência não tem a doença, mas pode vir a ter a suspeita ou etc. Assim como, lá no artigo 3º dessa mesma lei, vem dispor que, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, várias medidas, dentre elas isolamento, quarentena, determinação compulsória de exames, testes laboratoriais, etc. Inclusive, lá no inciso 6º, a restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de rodovias, aeroportos, entrada e saída do país, locomoção interestadual, intermunicipal, enfim, etc. Dentre todas as medidas, o legislador já previu a possibilidade dessas condições. Ao mesmo tempo, a gente pode vir a perguntar: porém, essa legislação se trata de uma legislação constitucional? Primeiro, a gente tem que destacar que o Decreto Legislativo número 6, agora de 2020, reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública. Então, primeiro ponto: o Brasil decretou o estado de calamidade pública, entretanto, não se encontra no chamado estado de sítio, que seria um mecanismo do sistema constitucional de gerenciamento de crise. No estado de sítio, de fato, lá no artigo 137 da Constituição, que vai determinar a possibilidade do presidente da República solicitar ao Congresso Nacional a decretação do estado de sítio, podendo, nesse caso, fundamentado em comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficiência de medidas tomadas dentro do estado de defesa. Por exemplo, como determinado no artigo 139 da Constituição, na vigência do estado de sítio, é possível determinar a obrigação de permanência em localidade determinada. A nossa questão aqui seria obrigação de permanência, ou seja, proibição
de exercício da liberdade de ir e vir. Existem algumas argumentações que vêm dizendo que graças tanto à medida do estado de calamidade quanto à Lei 13.979, fundamenta, por exemplo, a possibilidade de aplicação do artigo 268 do Código Penal, que fala de infração de medida sanitária preventiva. O texto do artigo diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, né? Pena de 1 mês a 1 ano e multa. Entretanto, aqui a gente deve fazer uma diferenciação do ponto de vista constitucional. As determinações, por exemplo, de toque de recolher ou de isolamento específico, fechamento de comércio, instituições, etc., principalmente fundada no artigo 23 da Constituição, que diz que é de competência comum, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, cuidar da saúde e assistência pública, né? Está lá no inciso 2 do artigo 23. A partir desse fundamento, o Supremo Tribunal Federal, agora, em 15 de abril, entendeu que, de fato, compete aos estados e municípios definirem regras para isolamento social. Então aqui, a partir dessa lógica, nós temos a ideia de que, sim, o estado, o município, ele tem a possibilidade de definir, de colocar regras para isolamento social, para fechamento de comércio, ou até mesmo para toque de recolher, se a nossa leitura for do seguinte sentido, que a gente está fazendo restrições à liberdade de ir e vir e não proibições. Para que o fundamento, por exemplo, do artigo 268 do Código Penal que a gente leu há pouco fizesse sentido, a gente teria que ter uma proibição definida de fato por lei específica, lei federal. A proibição não acontece aqui. O que temos é a possibilidade de restrições específicas da liberdade de locomoção. Isso é natural em tempos onde o interesse público, principalmente de saúde pública, vem a ser determinado. As ideias excepcionais de restrição vêm daí também. Entretanto, entender que esse toque de recolher, essa impossibilidade de cumprimento vai gerar prisão, deveria vir acompanhada de uma proibição, muito provavelmente declarada a partir de um estado de sítio, o que não é o caso, temos decretado o estado de defesa. Dessa forma, do ponto de vista constitucional, sim, é possível que o Estado, tendo em vista o bem comum, a saúde pública e a condição da pandemia que vivemos, de fato a gente pode ter os municípios, assim como o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu, que o Estado e o município pode determinar as limitações para as restrições à liberdade de locomoção. Entretanto, essas restrições devem ter efeitos de categorias infracionais, categorias cíveis, como multa e etc. Agora, a restrição, quando passa ao sentido de prisão, ela passa a ser não mais uma restrição, e sim uma proibição. Nesse sentido, seria inconstitucional. Então, sim, dado o estado de defesa, dadas as legislações específicas, dada a decisão do STF, é possível que os estados e municípios controlem, sim, os limites das restrições na pandemia. Entretanto, essas devem ser restrições e não proibições, uma vez que, ainda assim, havendo o estado de normalidade não decretada pelo estado de sítio, só um estado de calamidade, os direitos fundamentais não foram suspensos, os direitos fundamentais permanecem e assim devem ser resguardados. Agradeço muito a atenção de todos vocês e até a próxima. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100.